Saudações aos irmãos e às irmãs que nos assistem aqui nas nossas reflexões a respeito do Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. Hoje vamos trazer um texto do livro Ceifa de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o tema é o seguinte: caridade do entendimento. Começa transcrevendo um texto da carta de Paulo aos Coríntios. Agora, pois, permanecem estas três: a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior destas é a caridade. Na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade quanto do ar que nos assegura o equilíbrio orgânico. Lembra-te de que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo, e não olvideis a compreensão de que devemos a todas as criaturas. Compreensão que se exprima através da tolerância e bondade incessante, na sadia convicção de que, ajudando aos outros, é que poderemos encontrar o auxílio indispensável à própria segurança. À frente de qualquer problema complexo daqueles que te rodeiam, recorda que não seria justa a imposição de teus pontos de vista para que se orientem na estrada que lhes é própria. O Criador não dá cópias e cada coração obedece a sistema particular de impulsos evolutivos. Só o amor é o clima adequado ao entrelaçamento de todos os seres da criação e somente através dele integrar-se-nos-emos na sintonia excelsa da vida. Guarda em todas as fases do caminho a caridade que identifica a presença do Senhor nos caminhos alheios, respeitando-lhes a configuração com que se apresentem. Não te esqueças de que ninguém é ignorante porque o deseje, e, estendendo fraternos braços aos que respiram atribulados na sombra, diminuir-se-á a penúria que se extinguirá por fim no mundo, quando cada consciência ajustar-se à obrigação de servir sem mágoa e sem reclamar, é que permaneceremos felizes na ascensão para Deus. Refletindo um pouco a respeito dessa mensagem, podemos entender que ele está tratando justamente da caridade. Não da caridade material, mas sim daquela caridade intelectual, daquela caridade moral. Quando alguém nos pede uma ajuda para entender uma determinada questão, em que nós já temos um conhecimento, em que podemos ajudar a dar um conselho, uma opinião positiva, né? De uma forma, uma alternativa para a saída daquela situação, daquela criatura. Ou mesmo também divulgando os nossos conhecimentos, as nossas experiências a respeito da vida para aqueles que quiserem ouvir, né? Situações em que devemos sim ser caridosos para com todos aqueles que precisam de entendimento. Mas lembrando, né, que não é impondo a nossa opinião.
A gente não deve ficar opinando na vida dos outros quando não somos chamados para tal. Dar os nossos conselhos, prestar nossa ajuda quando solicitada. Isso é caridade. E uma vez prestada essa ajuda, deixarmos a pessoa livre para exercer o seu livre-arbítrio, juntando o conhecimento que tem com os conselhos, as informações que passamos para ela, né? E raciocinando e tomando suas próprias decisões. E não sejamos nós, então, os juízes, os vigias, né, os auditores dos seus atos. Que ela tenha a liberdade de cuidar da sua vida, assim como nós devemos ter a liberdade de cuidar da nossa. É claro que aqui estamos falando de pessoas adultas, pessoas capazes de exercer a sua capacidade de decisão. Não se trata, portanto, por exemplo, dos nossos filhos pequenos, que devemos educá-los para a vida, corrigindo as suas más intenções, os seus erros, as suas imperfeições, preparando-os para a vida. Mas sim para aquele amigo, para aquele familiar, aquela pessoa que está passando por necessidade. Sejamos, então, irmão, portanto, caridosos no entendimento, prestando nossa assistência sempre que solicitada, sem nenhuma intenção de impor a nossa opinião aos outros, servindo apenas como um auxílio à sua tomada de decisão e deixando livres para seguirem as suas vidas segundo os seus entendimentos, não julgando-as pelos seus atos, lembrando que a Deus cabe julgar os seus filhos. E como ensina Jesus, né? Não julgueis para não seres julgados, pois da mesma forma que julgares, sereis julgados também. Que a luz do entendimento, da sabedoria, do bem proceder esteja em nossas mentes e em nossos corações, para que possamos ajudar aqueles que nos pedem ajuda sempre que possível. E que a luz também do entendimento e da sabedoria esteja com os nossos irmãos, nossos familiares, os nossos amigos e com a sociedade. E que, sobretudo, a luz do Cristo e a luz de Deus e o entendimento que nos traz prospere aqui na Terra como um planeta regenerado, como em todo o universo. Que assim